Fala pessoal, fala meu jovem, fala minha jovem. Somos todos jovens ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. Se você lembrou dessa música é porque tu não é mais jovem não. Não é mesmo, porque você curtiu muito Chaves, assim como eu. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Para mais uma live, estamos aqui. Eu, professor Robson Rosa, no canal Mais Aprovação, para explicar para vocês um pouquinho mais sobre essa matemática, desmistificar um pouquinho mais a matemática, tentar deixar de lado um pouco mais a matemática, enfim. Hoje é dia de matemática e eu tenho certeza de que se você ainda possui algum tipo de dificuldade, é por alguns dos principais motivos que eu sempre trago aqui. Primeiro, ou porque você tem medo de matemática e não treina, ou segundo, porque você não treina porque tem medo de matemática. Das duas, uma. Já deu para perceber que você não pode ter nem medo e também não pode deixar de treinar? Matemática, galera, é treino. Eu sempre começo as lives repetindo muitas vezes essa frase. Treinar em matemática é muito importante, porque só treinando você consegue melhorar. Não dá para estudar matemática apenas elaborando resumos, anotando fórmulas. Matemática não é igual às outras matérias. A gente não pode estudar assim. Tem muitos alunos meus que falam assim: professor, mas eu entendo muito melhor quando eu escrevo, quando eu copio. Eu entendo muito melhor quando eu tô olhando uma teoria, lendo uma teoria, um material e tô escrevendo. Tudo bem. Aí você vai se intitular como de humanas. Fala se não é verdade. Aí quando você é esse tipo de pessoa, você fala: eu sou de humanas. Escreve para mim aí depois, só para eu saber, se você adora, ou melhor, adora não. Se você sempre estuda fazendo resumos, elaborando textos, copiando, se você aprende muito mais assim e você é de exatas, se intitula como de exatas, se intitula como uma pessoa boa em matemática, por exemplo, escreve para mim aqui: eu sou boa em matemática e só estudo fazendo resumos. Diz para mim, porque aí você vai ser um ponto fora da curva. Afinal de contas, cara, a matemática, ela respeita alguns padrões. Então, quanto mais padrões você dominar, quanto mais padrões você conseguir identificar, melhor você vai ficar para resolver questões. E isso só tem uma forma de você fazer: é praticando, praticando, praticando. Então, agora que eu já falei bastante, eu dou as boas-vindas aos senhores e às senhoras para essa aula de hoje, que está acontecendo no sábado, às 9 da manhã. Tá bom? Se você estiver assistindo essa aula depois, gravada, assista da mesma maneira. Pintou dúvida? Coloca aqui nos comentários. Não deixa para depois a dúvida, coloca aqui. Porque a gente está sempre olhando, não só o pessoal do Mais Aprovação, mas como eu também, estou sempre olhando aqui as dúvidas que vocês têm, estou sempre publicando alguma coisa nas redes sociais para tentar ajudar vocês a sanar essas dúvidas. Então, vamos começar essa live de hoje falando para você sobre o que a gente vai falar. E já deixo aqui na tela para vocês o tema da aula de hoje e também as minhas redes sociais, caso você goste da aula e queira me seguir nas redes sociais, queira acompanhar um pouquinho mais a matemática comigo, tá aqui, ó, as minhas redes sociais. Eu tô no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube também. O meu arroba é Professor Robson Rosa, ou melhor, Prof. Robson Rosa, beleza? E a aula de hoje, pessoal, vai ser sobre a matemática na COSEAC. Já avisando essa prova que vocês vão fazer aí para Maricá. E Maricá vai estar sendo um concurso bastante polêmico já antes da prova. Por quê? Porque o salário é maravilhoso. É o salário que todos nós, professores, gostaríamos de ter quando passarmos em um concurso público. E eu tenho certeza que quem está aqui assistindo essa aula, quem está aqui se preparando para essa aula, com certeza vai conseguir aprovação. Amém? Eu quero mais aprovações aqui. Amém? Bota aí, hashtag amém. Amém. Eu quero ver você colocando a hashtag amém aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir passar. E a gente vai treinar um pouco por algumas questões da COSEAC que eu selecionei para essa aula de hoje. Tá legal?
Minha galera, vamos lá então. A primeira questão que a gente vai trabalhar na aula de hoje é essa daqui. E já começando, para você que está assistindo pela primeira vez a live aqui no canal Mais Aprovação, já aperta esse botão de inscrição aí, já ative as notificações, beleza? Compartilha essa live com amigos depois, compartilha agora essa live com amigos para que eles assistam com você, você assistindo ao vivo já compartilha, tá? E eu vou combinar com vocês o que eu combino em todas as lives, tá? Se você está assistindo pela primeira vez, você vai ouvir isso pela primeira vez. Quem já assistiu outras, desculpa, mas eu tenho que ser repetitivo nesse quesito. Tá com dúvida? Não leva para casa, não espera. Já anota aqui embaixo nos comentários, escreve sua dúvida, que alguém que está assistindo também tem a liberdade de tirar a dúvida dessa pessoa, beleza? Ou assim que eu ver a dúvida, eu tiro essa dúvida de vocês. É importante que vocês tentem tirar a dúvida uns dos outros, porque é ensinando que a gente aprende também, beleza? É muito importante, ainda mais vocês, que provavelmente serão professores, né, que estão fazendo concursos para professores ou para a área de educação, em algum momento vão ter que ensinar alguma coisa para alguém. Então já começa a praticar por aqui, colocar suas dúvidas aqui. Tá, beleza? Vamos lá então começar com as questões de hoje. A primeira questão que a gente vai fazer é essa daí, tá bom? É uma questão que eu peguei do ano de 2019, que foi para a Guarda Municipal da Prefeitura lá de Maricá. Eu peguei a banca COSEAC para a gente poder entender qual o padrão das questões dessa banca. Afinal de contas, quando eu estudo por questões, eu preciso entender os padrões das bancas. Então é importante que eu estude bastante por questões da banca que vai cair no concurso. E em Maricá, a banca é a COSEAC para esse ano de 2024. Beleza? Vamos lá. Vamos ler juntos. Bom, um conjunto A é formado pelas letras da palavra professor. Um conjunto B é formado pelas letras da palavra salário. O número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos é igual a... Minha galera, é uma questão relativamente fácil, mas que gera algumas dúvidas no momento da sua confecção. E quais dúvidas são essas? A primeira delas são as repetições. Por exemplo, na palavra professor, se eu fosse botar um conjunto aqui, ó, conjunto A, com as letras da palavra professor, como é que eu escreveria esse conjunto? Vamos lá, ó. Escrevo de uma em uma e vou riscando para não repetir ninguém. E essa é a primeira dúvida, ó. P, R, O, F, E, ó. F, E, S. E agora, ó, eu escrevo o outro S ou não? Na opinião de vocês, eu escrevo o outro S ou não? Escreve aí pra mim se eu devo escrever o outro S ou não. Se você escreveu sim, você errou. Por quê? Porque eu não posso escrever elementos repetidos dentro de um conjunto. Não faz sentido. Se eu já estou representando o elemento S aqui, ó, por essa letra, ó, eu já representei o S aqui. Eu não preciso representá-lo duas vezes. Beleza? Então eu não escrevo novamente nem o S, nem o O, porque já tem, lá, e nem o R, porque já tem. Então a palavra professor só vai possuir essas 6 letras. Tá tranquilo? Essa era a primeira dúvida que a galera teve ao resolver essa questão. Então eu escrevo assim e vou fazer a mesma coisa a partir do mesmo princípio para a palavra salário, que forma o conjunto B. Olha lá, S-A-L, ó, S-A-L. O A eu não escrevo de novo, e aí vem a segunda dúvida. Ah, Robson, mas o A está com um acento gráfico. Até poderia gerar uma dúvida na hora de resolver a questão, porque o A com acento gráfico aí, né, o acento agudo, ele não é o mesmo A que o acento. Mas matematicamente falando, não tem a ver com português, tem a ver com matemática. A letra A com acento é a mesma letra A sem acento. Então, matematicamente, eu não repito esse A com acento, porque é a mesma letra. Tá beleza? Ó, escrevo R, escrevo I e escrevo O, porque não apareceram
Olha lá, salário, eu só não repito o A. O A não pode ser escrito novamente. Ou seja, a palavra salário, quando representada no conjunto B, também teria 6 letras. Beleza? Bom, de cara, você já elimina isso aqui, ó. 16, 15, 14. Por quê? Porque eu tenho 6 letras no conjunto A e 6 letras no conjunto B. Tá tranquilo? Aí ele me vem com um pedido. Ele quer o número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos. E aí, a união de dois conjuntos é tudo que está em um ou está em outro. Grava isso. União me leva ao ou. Se estiver só no A, está na união. Se estiver só no B, está na união. Se estiver nos dois ao mesmo tempo, está na união. A união é tudo que eu estou vendo. É assim que eu falo. Eu gosto bastante de falar isso com vocês. Quem assistiu as lives aí anteriores, lá para a preparação do Instituto Consulplan, sabe do que eu estou falando, né? Falei bastante sobre a união, interseção, diferença entre conjuntos. União, eu escrevo tudo que eu estou vendo, sem repetir ninguém. Então, a união é o ou. Ou está no A, ou está no B, ou está nos dois. Se tiver em um só, já está valendo. Então, agora, eu vou escrever as letras que aparecem nos dois, porque eu quero unir. Repara, eu não vou repetir letra nenhuma. Então, eu vou até mudar de cor. Olha lá. O meu azul, ó. P de professor, R-O. Então, vou lá, ó. R-O. Posso escrever já todo mundo, né? F-E-I-S. F-E-I-S. Porque eu já escrevi o conjunto A sem repetir ninguém. Então, eu já escrevi as 6 letras. Agora, quando eu for pegar as do B, eu não repito quem eu já escrevi, ó. O S eu já escrevi, então eu não repito. O A eu não escrevi, então eu escrevo. O L eu não escrevi, então eu escrevo. Beleza? Ó, o R eu já escrevi, então eu não escrevo. O I eu não escrevi, então eu escrevo. O O eu já escrevi, então eu não escrevo. Olha lá, então, a quantidade de letras que forma a união dos dois conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A alternativa correta está lá na letra A de aprovação. Amém? Amém. Muito bom. Escreve para mim aí que eu quero saber, eu quero que vocês participem, não quero que ninguém durma, eu quero que vocês interajam, que vocês falem comigo. Tá fácil ou tá difícil? Deu para fazer essa ou não deu? É para guarda municipal, não é um concurso qualquer não, hein? É um concurso legalzinho. Diz aí para mim, hashtag fácil, quem achou fácil. Hashtag média, quem achou média. Hashtag difícil, quem achou difícil. Vai, escreve para mim aí para eu poder passar para a questão de número 2. Oi? Muito bom, muito bom. Essa galera que achou fácil, então eu vou dificultando na medida que a gente for avançando. Para a galera que achou difícil, calma, não se desespere, fique suave, mantenha calma que vai dar tudo certo. Continua me acompanhando aí, continua assistindo a live, não sai, porque você vai ver que vai facilitar as coisas para você na medida que a gente vai fazendo mais questões com o mesmo conceito. Afinal de contas, matemática é treino, matemática tem muito a ver com repetição. Tá tranquilo? Tá favorável? Então vamos para a questão de número 2. Mas antes, já botei a 2 na tela enquanto você lê. Enquanto eu pego meu marca-texto, eu já vou falando para você aí que está me assistindo e tá sem nenhum papel e nenhuma caneta na mão. Para agora. Corre lá, vai buscar um papel e uma caneta, porque você precisa, enquanto eu estou aqui falando, explicando, você precisa tentar fazer sozinho. Não é só quando você está com lista de questões que você tem que praticar, não. Você precisa praticar também no dia a dia. Você precisa praticar também quando você estiver assistindo a live. Esse tempo que eu estou falando aqui já deve ter gente fazendo. Você já tem que começar a fazer. Não espere, tente. E se você travar, aí você vem e continua assistindo. Tá beleza? Bom, já dei essa dica, já deu tempo da galera sair, pegar o papel e a caneta. Então vamos lá agora para uma questão da COSEAC novamente. Hoje é só COSEAC, tá? Só que essa é do ano de 2016 e para professor.
beleza? E professor de matemática. Deve estar pensando assim, né? Eu sempre ficava meio receoso na hora de dar aula, né, para professores. A gente fica receoso, a gente não sabe o nível de conhecimento de cada um, se a gente está pegando leve, se a gente está pegando pesado. A gente precisa nos conhecer e depois conhecer os outros. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo questões como essa, a meu ver, eu analiso, pô, essa questão é fácil, é tranquilo de uma pessoa resolver. Mas nem sempre essa é a realidade das pessoas. Às vezes, mesmo sendo uma questão para professor, é uma questão difícil para você. E tá tudo bem. Às vezes você não está acostumado a praticar, às vezes você não está acostumado a estudar para concurso, ou você já tem bastante tempo que dá aula em escola pública, por exemplo, e aí você não faz questões difíceis. Eu sou professor do município do Rio, então eu sei como é dar aula em escola pública. A gente não faz questões difíceis, as questões são fáceis. Então a gente perde a prática, perde o costume. E aí as questões que são de nível mediano, assim, de dificuldade, a gente acaba, às vezes, tendo um pouco de dificuldade e tá tudo bem. A ideia aqui é que você tire essas dificuldades. Tá legal? Então vamos lá agora para a questão, agora que eu já enrolei bastante. Vamos. A questão diz o seguinte, ó. Sobre um grupo de pessoas, sabe-se que 30 são homens e têm até 35 anos. 20 são homens também, beleza? E têm acima dos 35. Bom, falou dos homens. 30 homens têm até 35 anos e 20 homens acima dos 35. Ou seja, já tem um total de 50 homens aí. Beleza? Aí ele continua. 40 são mulheres e têm até 35. 12 são mulheres e estão acima dos 35. Galera, antes de eu começar a ler a pergunta, eu vou esquematizar isso aqui, tá? Para que a gente não precise ler novamente. E é uma dica que eu dou para vocês quando estiverem fazendo prova de concurso, tá? Nem sempre vocês vão ter espaço para escrever. Mas quando você estiver treinando, vai escrevendo para que sua mente organize as informações. Então, olha aqui, ó. A gente já sabe que até 35 anos eu vou ter homens e mulheres, tá? Os homens até 35 são 30. As mulheres até 35 são 40. Ele falou também que tem pessoas acima dos 35 anos que também são homens e mulheres. Esse não é o momento para a gente ficar julgando outro tipo de gênero. Esse momento aqui é o sexo de nascença, homens ou mulheres, e não existe outro. Tá beleza? Não se confunda, não traga questões polêmicas para sua prova. Matemática é exata, beleza? Não é humanas, é de exatas, então a gente tem que pensar, homens e mulheres são os únicos gêneros de nascença que existem, tá? Deixa as polêmicas para depois. Então vamos lá, acima dos 35, a gente tem aqui, ó, 20 homens, que ele falou. E mulheres acima dos 35, nós temos 12. Beleza? Se eu quisesse saber o total de pessoas que tem, era só somar geral, concorda? Porque um homem que tem até 35 anos não pode ter acima de 35, então não tem interseção entre os homens. Então o total de homens, eu poderia dizer que o total de homens é 50. Poderia dizer também que o total de mulheres, seguindo o mesmo raciocínio, que seria 40 mais 12, 52. E aí, consequentemente, se ele só pode ser homem ou ele só pode ser mulher, não tem interseção entre os conjuntos, então eu teria 102 pessoas no total. Tá beleza? Agora nós vamos para a pergunta. Agora que a gente entendeu o problema, o mais difícil é sempre entender o problema. Agora que a gente já entendeu, a gente vai para a pergunta. E a pergunta é a seguinte, ó. O número de pessoas acima dos 35 ou mulheres é... Galera, presta atenção, já falamos sobre o ou no exercício anterior. Enquanto isso, eu vou dando tempo para você pensar. Você que ainda está perdido, concentre em mim. Ele quer a quantidade de pessoas que estão acima dos 35, ou seja, todo mundo que tem mais de 35, eu quero, tá? Ou mulheres, ó, ou mulheres que têm, ó, abaixo, acima? Não, nenhum nem outro.
Ele falou assim, ó, eu quero as pessoas que estão acima dos 35 anos, quer seja homem, quer seja mulheres, ou as mulheres. Então, se for mulher, serve para mim. Se for acima dos 35, também serve. Eu quero essas duas coisas. Mas repara que eu tenho uma interseção. Eu tenho. Mulheres acima dos 35 é a interseção. Então, eu não posso contar duas vezes. Tudo bem? Olha só como é que é fácil depois que você entende o raciocínio. O ou, se for acima dos 35, eu pego. Se for mulher, eu pego também. Agora, repara, quando eu peguei os que têm acima dos 35, eu já peguei as mulheres que estão acima dos 35. Além dessas, eu preciso pegar as mulheres que têm menos de 35 e juntar. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Olha aqui. Olha para o meu marca-texto. Bom, eu quero o número de pessoas que estão acima dos 35. Então, eu vou pegar todo mundo aqui. 32. Vou até escrever já com marca-texto. 32. Todo mundo que está aqui vem para o meu conjunto. Beleza? Além disso, eu também tenho que pegar quem não está aqui, mas que também é mulher. Repara o que eu falei. O ou vai me dizer o seguinte, eu quero pegar o que não está aqui, mas que é mulher. Então, o que não está aqui, mas que é mulher, são esses 40 aqui. Então, eu tenho que pegar o 32 e somar com 40. 32 mais 40, 72. A alternativa correta dessa questão está lá, marcada pela letra A, de aprovação novamente. Tranquilo? E aí? Ficou mais fácil, ficou mais difícil ou foi o mesmo nível? Escreve para mim aí na hashtag. Se para você foi mais fácil, escreve hashtag mais fácil. Se para você foi mais difícil, escreve hashtag mais difícil. Se para você foi mesma coisa, escreve hashtag igual. Belezinha? Vai lá. Já escreveu? Muito bom. Tô vendo aí que tem uma galera achando fácil, hein? Muito bom essa galera que tá achando fácil aí. Show de bola. E ó, tem até gente botando muito fácil. Eu sei que botou, eu sei. Vamos lá então fazer mais uma questão. Ó, repara. Nessa terceira questão, já é uma questão do ano de 2009. E não é o mesmo concurso, tá? Não é um concurso nem para a Guarda Municipal, que foi a primeira, e nem para professor, que foi a segunda, mas foi para analista administrativo da Ancine, no caso, lá a área de biblioteconomia. Robson, você deve estar se perguntando assim, né? Ô Robson, mas eu posso, quando eu estiver estudando para um concurso, pegar questões de outras áreas? Pode. Pode. O que eu indico a vocês, inclusive, é começar... Pô, tipo, a prova tá chegando. Você não vai perder tempo estudando teoria. Você vai pegar firme nas questões. Isso quando tá próximo da prova, tá? No máximo ali, um mês antes da prova. Depois de um mês... Vamos botar assim para ficar mais fácil para vocês. Faltando 20 dias para acontecer a prova, para de estudar teoria, vem só resolvendo questões. E aí você começa pegando as questões da banca, do mesmo nível de escolaridade. Então, por exemplo, COSEAC é a banca, nível de escolaridade. Se você vai fazer prova para nível superior, você com nível superior, você pega nível de escolaridade superior. Se você vai fazer prova com nível médio, você vai e pega as questões com nível médio. Todas as questões, não importa a área, porque a banca COSEAC ela vai elaborar as questões para o seu concurso dessa forma, por nível de escolaridade. Beleza? A primeira pedida é essa, nível de escolaridade que você vai fazer, beleza? E a banca elabora assim. Depois que você fez tudo misturado e aí você quer algo mais específico, a dica que eu dou é, tira aquele filtro de todos os tipos de questões e faz algo mais voltado para a sua área de atuação. Então, por exemplo, se você vai fazer para a área de educação, como é o caso de todo mundo aqui, do Mais Aprovação, você pega as questões do teu nível de escolaridade, da tua banca, só da área de educação. Porque aí as questões vão vir com contextualizações mais voltadas para a tua área. Vai ser algo que você consegue se familiarizar melhor e aí é mais provável de que você encontre uma questão mais parecida. Tá tranquilo? Então é assim que a gente estuda, beleza? Tem gente que faz o processo inverso, eu prefiro fazer
nesse sentido, porque a gente vai filtrando e cada vez mais a gente vai afunilando, deixando a questão mais perto da nossa realidade. Dito isso, a gente vai fazer essa questão aí, tá? Vamos lá para a leitura. Num colégio, verificou-se que 5% dos alunos possuem motocicleta, que 60% dos alunos possuem bicicleta, 2% dos alunos possuem motocicleta e também bicicleta. Galera, você já deve ter observado que agora a gente tem uma interseção. Eu tenho o conjunto das pessoas que tem motocicleta, tem o conjunto das pessoas que tem bicicleta e aqui na meiuca, beleza? Eu tenho uma interseção entre os dois, que são as pessoas que possuem motocicleta e bicicleta. Tá tranquilo? E a gente vai ter que representar isso aí já já. Vamos para a pergunta. O percentual dos alunos desse colégio que não possuem motocicleta nem bicicleta é... Vamos lá. Depois que eu montei os conjuntos, eu tenho que fazer esse quadrinho aqui, porque esse quadrinho vai me permitir pegar todos os alunos do colégio. Aqui dentro desse quadrinho, eu preciso representar todos os alunos do colégio. E quando a gente está falando de porcentagem, todos os alunos correspondem a 100%. Beleza? Suave? Então, tudo tem que ser 100%. Lembrando que aqui dentro é quem possui os dois. Aqui, ó, nessa parte aqui que eu vou pintar de azul claro. Opa, fiz até besteira. Marca texto, azul claro. Nessa parte aqui que eu vou pintar de azul claro, estão apenas os alunos que possuem motocicleta. Só motocicleta. Porque se ele possuir bicicleta também, ele vai estar aqui dentro. Tá? Onde eu vou pintar agora de verde, vão estar os alunos que possuem somente bicicleta. Somente bicicleta. Beleza? E os do meio, que a gente já pintou de amarelo, vão estar os alunos que possuem os dois. Se você já está lembrando aí, já assistiu outras lives minhas aqui, você já sabe que em algumas lives anteriores a gente falou sobre esses conjuntos, né? A teoria dos conjuntos, como é que montava esse diagrama de Venn, tá? E aí você também deve estar lembrando que aqui fora dos conjuntos, a gente precisa representar quem não possui nenhum dos dois. Sempre temos que representar quem não possui nenhum dos dois, que fica aqui fora, porque não pertence a nenhum dos dois conjuntos. Tá beleza? E depois, somando todos esses três espaços, o azul de quem tem motocicleta, o amarelo de quem tem os dois, o verde de quem tem bicicleta, e esse aqui que não possui nenhum, quando eu somar os três, os quatro, né, tem que dar 100%. E repara, a pergunta que o camarada fez na questão foi exatamente essa, ó. Quem não possui motocicleta e nem bicicleta? Ou seja, quem é esse percentual aqui? Vamos descobrir agora. Como é que a gente descobre? Sempre que você for preencher esses conjuntos, começa de dentro para fora. Sempre preenche a interseção primeiro. A interseção mais interna você preenche. Então, quem possui os dois é 2%. Então, eu vou preencher aqui no meio com 2%. E aí, a partir do momento que você for indo para fora, você vai retirando a interseção dele. Retirar em matemática é subtrair. Então, por exemplo, ó, se 60% dos alunos possuem bicicleta, desses 60%, 2 estão aqui dentro. Então, no verde, é 60 menos 2, que dá 58. Tem que fazer isso. Tá beleza? Da mesma forma, ó, se 5% dos alunos possuem motocicleta, aí eu preciso botar aqui, ó, 5 menos 2, que dá 3. 3% é o que possui apenas, somente motocicleta. Galera, quando eu somar todo mundo, tem que dar 100%. Então, agora eu vou montar a minha equação aqui, ó. 3 dos que possuem motocicleta, mais 2 dos que possuem os dois, mais 58 dos que possuem apenas bicicleta, mais o X, que é a quantidade que não possui nenhum. Isso tudo tem que dar 100%. Agora, eu só resolvo
essa minha equação do primeiro grau. Beleza? Então, ó, 3 mais 2, 5. 5 mais 58 dá 63. 63 mais x tem que dar igual a 100. Passo 63 para o outro lado subtraindo, vai dar 100 menos 63. O valor de x vai dar 37%. Molezinha, mamão com açúcar. A alternativa correta está lá, representada perfeitamente na letra C, de com certeza geral vai passar. Tranquilo? Estou profetizando aqui, hein? Várias vezes estou falando de aprovação. O nome desse canal é Mais Aprovação, não é à toa. É porque você que está assistindo aqui vai ser aprovado. Com certeza absoluta. Então eu vou profetizar aqui agora. Quem está assistindo essa live, curtir, compartilhar e com certeza seguir aqui no canal e seguir o professor Robson Rosa vai ser aprovado. Profetizei, hein? Profetizei. Galera, brincadeiras à parte, mais uma questão do nível fácil. Foi fácil ou foi difícil para você? Que eu vou aumentar o nível, hein? Vou aumentar o nível e vou mudar o tema. Fala comigo aí. Coloca no chat aí o que você tá achando. Se tá fácil, tá bom, se tá difícil. Coloca. Porque aí para as próximas lives eu também já vou nivelando pelo estilo de vocês. Para vocês virem acompanhando. A ideia é que a gente progrida juntos. Beleza? Já botei a próxima aí, hein? Fácil? Então vamos que vamos. Se tá difícil, não desiste. Não desista, não saia da live. Fica aqui até o final. Depois, quando acabar a live, você volta e assiste novamente. Tá bom? Vamos lá então. Questão agora do ano de 2018, também para professor e também para professor de matemática lá de Maricá. Tá legal? Vamos lá. Uma diretora da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, a fim de montar uma gincana, separou os alunos em grupos de 12, 15 e 24. Porém, sempre sobravam 7. Galera, pega a visão disso aqui. Isso aqui é o que quebrou uma galerinha. Tá legal? Então, ela separou os alunos em grupos de 12, 15 ou 24. Porém, sempre sobravam 7. Se ela separasse em grupos de 12, sobrava 7. Separasse em grupos de 15, sobrava 7. Separasse em grupos de 24, sobrava 7. Se separasse em 12, 15 e 24, também sobrava 7. Já tá pegando a visão? Se sobra, já tá falando de divisão. Se ligou? Então vamos lá. A pergunta é: se o total de alunos está compreendido entre 360 e 480, pode-se afirmar que a soma dos algarismos significativos desse total é... Galera, vou ficar grande aqui para a gente poder falar sobre essa questão. Então vamos começar entendendo o que a questão está falando. Lá a diretora quis organizar nesses grupos todos os alunos da escola. E eu não sei qual é o total de alunos da escola, mas ela me deu uma dica, tá aqui, ó. O total é um número entre 360 e 480. Falar que está entre quer dizer que ele é um número maior que 360, não pode ser o 360, e menor que 480, não pode ser o 480. Essa é a primeira dica que me deu. A segunda dica é que sempre sobravam 7 quando eu pegava esses alunos e separava em grupos de 12, 15 e 24. Quando eu falo isso, eu consigo, por exemplo, pensar numa divisão. E aí eu preciso procurar um número que está entre 380 e 360 e 480, que seja divisível, porque eu estou separando, divisível por 12, 15 e 24, aqui ó, tem que ser divisível por isso, e tem que deixar resto 7. Presta atenção, se eu estou procurando um número que é divisível por 12, 15 e 24, eu não consigo encontrar esse número divisível e não sobrando. Eu não consigo encontrar esse número calculando o MDC? Afinal de contas, o MDC é o máximo divisor comum. Sim ou não? Quero saber se você está esperto. Consigo encontrar o MDC? Tá falando de divisão? Não, né?
Se você respondeu sim, você está meio perdido, porque toda vez que você ouve divisão, você liga isso ao MDC. E não é verdade. Não é somente assim que a gente sabe do MDC. E quando você pensa em multiplicação, você já pensa no MMC, não é? Mas não é sempre assim não. Presta atenção. Se você tem os números, deixa eu ficar pequeno de novo, os números 12, 15 e 24, e você quer encontrar o MDC deles, você está procurando um número menor do que eles. Você quer dividir eles por alguém que seja o maior possível. E não é isso que você está fazendo, é o contrário. Você quer pegar um número e quer dividir por eles achando o mesmo resultado. Veja bem, eu faço isso encontrando o MMC. Afinal de contas, o número grande lá é múltiplo do 12, 15 e 24. Para que o número seja divisível por 12, 15 e 24, ele tem que ser múltiplo dele. Então fica ligado nisso, porque às vezes isso aparece em prova. Ele fala de divisão, mas na verdade ele não está te pedindo o MDC, ele está te pedindo o MMC. Beleza? Como é que eu sei? Porque eu estou procurando um número maior ou igual que 12, 15 e 24. Se eu estiver procurando um número que seja comum ao 12, 15 e 24, múltiplo ou divisor, mas que seja maior ou igual, eu estou falando de MMC. Se eu estiver procurando um número que seja múltiplo ou divisor, menor ou igual que 12, 15 e 24, eu estou falando de MDC. Então, nesse caso, para encontrar quem é o número, eu vou calcular o MMC entre 12, 15 e 24. Vamos lá calcular o MMC para eu encontrar o menor múltiplo dos três ao mesmo tempo. E aí a gente prossegue com a questão. Então vamos lá, calculando o MMC. 2 dá 6, 15 e 12. 2 novamente, 3, 15 e 6. Beleza? 2 novamente, 3, 15 e 3. Coloco o 3 agora, fico com 1, 5 e 1. E agora, por fim, o 5 para fechar o MMC, dando 1 em geral. Agora, para achar o mínimo múltiplo comum, eu multiplico todo mundo. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Repara que o menor múltiplo dos três ao mesmo tempo é o 120, mas o 120 não está entre 360 e o 480. Então, para descobrir quais os números... Pega a visão, hein? Pega a visão. Pega a visão. Bizu. Isso é bizu, é dica. Para encontrar um múltiplo que não seja o menor deles, é só você ir multiplicando o MMC pelos números naturais. Por exemplo, 120 vezes 1, que é 120. 120 vezes 2, 240. 120 vezes 3, 360. 120 vezes 4, 480. E assim sucessivamente. Todos esses números aqui são os múltiplos comuns do 12, 15 e 24. Não é o menor é o 120. Mas os outros múltiplos comuns é só você ir somando 120 várias vezes. 120, mais 120, 240, mais 120, 360, mais 120, 480. Beleza? Então eu já sei quem são os múltiplos desse aqui. Mas repara, ele tem que estar entre 360 e 480. Tem que estar entre esses dois. E não pode ser eles. Aí você vai falar, Robson, mas não tem ninguém que esteja entre 360 e 480 que não é nenhum dos dois. Não tem mesmo. Mas aí eu vou para a segunda dica. Ele diz que quando pega esse total de alunos, sempre sobram 7. Então, não pode ser 360, porque se for 360, sobraria 0. Afinal de contas, ele é múltiplo. O 360 é múltiplo dos 3 aqui ao mesmo tempo. Então, vai sobrar 0. Como eu quero que sobre 7, é só eu pegar o 360 e somar 7. Ou seja, 367. Pode fazer um experimento aí agora. Se você pegar o 367, dividir... Pode usar a calculadora para isso. 367 dividir por 12, na calculadora você não vai conseguir achar o resto. Se você pegar 367 e dividir por 12, vai sobrar 7. Se você pegar o 367 e dividir por 15, vai sobrar 7. Se você pegar o 367 e dividir por 24, vai sobrar 7. Tá bom?
eu também poderia seguir esse raciocínio e pegar o 480 e também somar 7. Eu vou achar o 487, mas repara, o 487 não vai estar entre o 360 e o 480. O único que vai estar entre, o único que vai estar entre o 360 e o 480, e ainda assim, dividido por esses aqui, vai sobrar 7, é o 367. Foi o número que a gente descobriu. Caraca, Robson, questão meio complicada, hein? É, mais ou menos, não é tão complicado assim. Achei o 367. Agora, eu preciso responder a pergunta. E a pergunta final era essa, ó. Pode-se afirmar que a soma dos algarismos significativos desse total de alunos é... Bom, qual é a soma dos algarismos significativos desse total de alunos? Galera, algarismos significativos são os algarismos que me permitem determinar com precisão o valor. Então, por exemplo, o 367, todos são significativos. Se eu colocasse assim, ó, 0,367, o zero não é significativo, porque ele não faz diferença nenhuma nisso aqui. Tá legal? Só para você ter uma noção do que significa o algarismo significativo. E aí, então é só somar geral aqui, ó. 7 mais 6, 13, mais 3, 16. A alternativa correta tá lá, então, representado pela letra C, de novamente corretíssimo. Bom, ruim ou mais ou menos? Fala comigo aí no chat que eu quero saber. Tranquilo? Difícil? Fácil? Vamos combinar o seguinte aqui, galera. Se tá muito difícil para você esse tipo de coisa, né? Esse tipo de questão, esse aqui especificamente sobre MMC e MDC, eu quero que você guarde bem isso na sua cabeça. Tá com dificuldade em problemas com MMC e MDC, em interpretar os problemas, você precisa ir em questões de qualquer concurso. Por exemplo, pega esses sites da internet aí, como o Q-Concursos, como o Tec Concursos, ou outros sites que possuem um banco de questões onde você pode botar filtros. Se você for num desses sites, pega lá aleatoriamente, bota o tema matemática, MMC, MDC e coloca as questões lá e sai resolvendo todas elas. E foca na interpretação da questão. Entende o que a questão está pedindo, identifica o padrão de quando é MMC, de quando é MDC e resolve rapidamente, se o teu problema for interpretar. Se o teu problema for resolver o MMC e MDC, que é fazer isso aqui que eu estou botando, a fatoração simultânea, aí a tua situação vai ser diferente. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você pratique fatoração. Aí você tem que estudar o que é um número primo, beleza? Tabuada, porque você precisa saber as tabuadas. Você precisa praticar divisão, beleza? E aí a tua situação é outra. Tudo bem? Acredito que a maioria de vocês tenha dificuldade apenas na interpretação das questões. Aí é praticar, praticar, praticar. Coloca aqui para mim no chat também, tá? Qual é a sua dificuldade? Se a tua dificuldade for interpretação, escreve para mim. Interpretação, hashtag interpretação. Eu peço para você botar hashtag porque depois fica mais fácil de eu visualizar nos comentários. Quem está com dificuldade de interpretação, coloca aí hashtag interpretação. Quem está com dificuldade em fatoração, escreve aí hashtag fatoração. Quem não sabe calcular MMC e MDC, escreve aí hashtag MMC e MDC para eu poder saber. Tá beleza? Vamos lá para mais uma questãozinha aí, também sobre MMC e MDC, para tentar facilitar ainda mais isso na sua cabeça. Vamos lá. Bom, questão do ano de 2016, beleza? Para auxiliar de portaria, também de Niterói, beleza? Feita pela COSEAC. Olha a questão. No depósito de uma escola, há 540 cadernos, 300 lápis e 360 canetas. Para melhor controle,
serão formados lotes, sem misturar os itens. Então, eu não posso misturar lápis com caderno, nem com caneta. E de forma que todos os lotes terão o mesmo número de itens. Galera, então já começa a interpretar a questão. Eu quero formar lotes, ou seja, grupos menores de cadernos, grupos de lápis e grupos de canetas. E eu quero, tá escrito ali, ó, cada lote tem que ter o mesmo número de itens. Pensa comigo aqui. Galera, eu quero separar, quero agrupar, quero dividir em grupos menores, quero organizar em grupos menores. Agora sim, eu estou falando de uma divisão. Eu não estou procurando um número maior que esses que tem aí, que estão destacados de amarelo. Eu estou procurando um número menor do que esses. Afinal de contas, eu quero dividir esses números em grupos menores, de forma que eles tenham o mesmo número de itens em cada um. Então, por exemplo, se eu achar o 1, por exemplo, eu poderia formar em grupos de 1. 2, por exemplo, poderia formar em grupos de 2. 2 cadernos, 2 lápis e 2 canetas. Eu não vou misturar, eu vou formar grupos com a mesma quantidade de itens. Tá legal? Então, eu já sei que eu tenho que dividir os 3. E ele quer, ó, na pergunta, o seguinte: o menor número de lotes que poderão ser formados nessas condições é... Galera, o menor número de lotes, presta atenção nisso agora. Eu já sei que eu quero dividir, eu estou pensando no MDC, tá? Por que eu não sei ainda se é MDC? Porque eu preciso ler a pergunta e ele falou para mim que ele quer o menor número de lotes. Toma cuidado, porque muitas vezes quando você lê a palavra menor, tu fica achando que é MMC, porque MMC significa mínimo múltiplo comum. E não é. Você acabou de ver comigo que, interpretando a questão, a gente está falando de dividir em grupos menores. Estamos procurando um número menor do que esses 3. Então não pode ser MMC, porque MMC é um número maior. Tá? Então já sei que é MDC. Ele quer um número de lotes, o menor número possível de lotes. Como é que eu sei disso? Presta atenção. Se eu dividir esses números que estão aqui em cima com lotes com o maior número possível de itens, presta atenção, eu vou arrumar na mesma quantidade de itens, cada um deles, e tem que ser o maior possível, porque quanto maior a quantidade de itens em cada lote, menor vai ser a quantidade de lotes. Por exemplo, se eu escolho em lotes de 100, vamos supor que dê, vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um número qualquer aqui. Vou botar minha caneta e depois eu apago. Número qualquer. Se eu tivesse aqui, ó, 300, 200 e 100. Você já percebe que você pode formar lotes com 100 coisas. Tá vendo? Aí, no primeiro item, vamos botar que aqui seja a minha caneta. É o item C, o item B e o item A. Se eu formo grupos de 100 itens, o item C só vai ter um grupo. O item B vai ter 2 grupos, ou seja, 2 lotes de 100 itens. Já o item A vai ter 3 lotes de 100 itens. Então, eu vou ter um total de 3 lotes, mais 2 lotes, mais 1 lote. Um total de 6 lotes. Para que eu tenha a menor quantidade possível de lotes, eu preciso ter cada lote com a maior quantidade de itens possível. Isso é o que configura para mim o MDC. Pegou a visão? Então, eu vou calcular o MDC entre o 540, o 300 e o 360 pela fatoração simultânea. Tá beleza? Vamos lá então calcular isso aí juntos? Então vamos, ó. 540, 300 e 360, calculando o MDC. Para encontrar o MDC, vai me fornecer, ó, o número de itens por lote, que não é a resposta. O MDC vai me fornecer o maior número que divide o 540, o 300 e o 360. Ou seja, a maior quantidade de itens que eu posso colocar em cada lote. Tranquilo? Não é a minha resposta ainda. Então vamos lá calcular o MDC. Lembra que no MDC eu só posso colocar aqui o número que divide os 3 ao mesmo tempo. Então eu começo com 2. Olha lá, deu 270 aqui, 150 aqui e 180 aqui. Ainda consigo por 2
encontrando o 135 aqui, o 75 aqui e o 90 aqui. Ainda consigo por 2? Não, porque o 75 não dá e nem o 135. Então, agora eu mudo para o 3. 135 dividido por 3, 45. 75 dividido por 3, 25. 90 dividido por 3, 30. Repara que agora eu não consigo dividir mais por 3. Você que tem dificuldade de identificar qual número você vai colocar aqui, eu vou te dar uma dica. Estude aí os critérios de divisibilidade, que é uma forma fácil de você identificar o número que divide esses daqui. Por exemplo, para saber que o número é divisível por 2, é só você saber se o número é par. Se for par, ele é divisível por 2. Por isso que aqui eu não dividi por 2, porque o 135 e o 75 não são pares. Já para saber se o número é divisível por 3, não é ver se o número é ímpar, não. O critério de divisibilidade por 3 é somar os algarismos do número e verificar se essa soma é um resultado da tabuada do 3. Então, olha aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 está na tabuada do 3, então é divisível. 7 mais 5, 12. 12 está na tabuada do 3, então é divisível. 9 mais 0, 9. Está na tabuada do 3, então é divisível. Beleza? Agora, nessa linha de baixo, eu não consigo mais dividir por 3. Olha aqui. O 30 dá. 3 mais 0, 3. Dá. O 45 também daria. 4 mais 5, 9. Mas o 25 não dá. 2 mais 5, 7. Então, já não dá mais por 3. Eu passo para o próximo primo, que é o número 5. Tranquilo? Bom, como é que eu sei se dá para dividir por 5? Aí é o critério do 5. O critério de divisibilidade por 5 é, olha para o final, terminou em 0 ou 5, então é divisível por 5. Ó, terminou em 5, terminou em 0. Dá para dividir todos eles por 5. Então eu vou, 45 por 5 dá 9, 25 por 5 dá 5, 30 por 5 dá 6. Agora eu não consigo mais dividir por 5. E aí eu teria que ir para o próximo primo, que é o 7. Mas como eu já ultrapassei o menor dos números, eu já sei que não vai dar mais para dividir todos eles pelo mesmo número. Aí acaba o meu MDC. Tá suave? Então, para calcular o MDC, então, agora é só multiplicar geral. Ó. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 15, 30. 30 vezes 2, 60. Então, eu já sei que a quantidade de itens em cada lote é 60. Bom, ele perguntou qual é o menor número de lotes que poderão ser formados. Então, você poderia chegar e fazer essa conta. Ó. Cadernos, 540. Se eu separar em itens de 60, é só dividir por 60 que eu vou saber o total de itens. Lápis, 300. Se eu dividir a quantidade de lápis em itens de 60, eu vou descobrir o total de lotes que tem. Canetas, se eu tenho 360 e eu quero separar em lotes de 60, divido 360 por 60 e encontro o meu total. Mas, para você que já assistiu minha live, já sabe do bizu que eu vou dar agora. Por quê? Depois de calcular o MDC, você não precisa ficar fazendo essas contas doidas aqui, ó, porque esse resultado aqui já me dá o total de lotes, o total da divisão do número que está aqui em cima pelo MDC. Então, ó, 540 dividido por 60 dá 9. Então, eu vou ter 9 lotes aqui de cadernos. Olha que maneiro! Novamente, ó, 300 lápis divididos por 60, eu vou ter aqui, ó, 5. Então, eu vou ter 5 lotes. 360 dividido por 60, eu vou ter 6 lotes. Olha que maneiro! Então, aqui é a quantidade de lotes. Se ele quer saber o menor número de lotes possível, e esse resultado aqui vai ser sempre o menor número de lotes possível. Afinal de contas, eu já determinei a maior quantidade de itens possível quando eu calculei o MDC. Então, agora é só somar os caras aqui e marcar a resposta certa. Olha lá, 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20. 20 está lá corretamente representado pela alternativa B.
Tá tranquilo? Essa daí já foi um pouquinho mais difícil do que as anteriores. Fala se não foi. Dá tempo de fazer mais uma, não vai embora não. Vamos fazer a nossa última questão aí de hoje. Hoje eu não vou deixar nada pendente, porque a galera que ficou comigo aqui até o final, que tá comigo até o final, com certeza é a galera que tá roendo o osso, tá correndo atrás, que vai conseguir a aprovação. Porque quem estuda mais tem mais chance de passar. Quem estuda mais anda mais rapidamente na fila. E essa questão aqui que eu selecionei é uma questão também fácil e conceitual, e eu vou aproveitar para relembrar com vocês. Vem comigo na leitura, ó. Uma questão de 2016, também para professor e de matemática, pasme, lá de Niterói, feita pela COSEAC. Olha só a questão. A figura abaixo representa a planificação de um dado, cujas faces têm uma numeração especial. Olha a numeração especial aí, coisa de matemático mesmo. Se for lançado esse dado 2 vezes e multiplicados os resultados obtidos, ou seja, joguei o dado, qual a face que voltou para cima? Eu anoto. Joguei o dado de novo, qual a face que voltou para cima? Anotei. Ele quer jogar o dado 2 vezes, anotar esses 2 dados e multiplicar os resultados. Aí ele te pergunta, se eu fizer isso, então o valor do menor produto possível é... Galera, ele quer saber qual é o menor resultado possível que pode acontecer aqui. Como é que eu determino o menor resultado possível? Galera, repara que para determinar o menor resultado possível, eu preciso observar primeiro os números. Ó, eu tenho muitos números decimais e alguns números inteiros, ó, o -2 e o 3. Eu tenho números positivos e números negativos. Aí você precisa lembrar desse conceito aqui, ó, da reta numérica. Os números positivos, quando eu vou andando para a direita, eu vou aumentando. Então, o número que está mais à direita sempre é maior. Por exemplo, o 3 é maior que o 2. Quando eu estou na parte dos números negativos, o conceito é o mesmo, mas tem muita gente que se confunde. E eu preciso relembrar isso com você. Olha aqui, -3 e -2. Repara, tu olha para o -3 e olha para o -2, parece que o -3 é maior que o -2, mas não é. Porque o -2 está mais à direita. E sempre quem está mais à direita na minha reta é maior. Portanto, o -2 ele é maior do que o -3. Robson, por que tu está falando sobre isso? Por conta disso aqui, ó. Para que eu tenha o menor resultado possível, eu preciso ter um número negativo, né? Porque aqui eu vou ter que aplicar a regra dos sinais. E todo número negativo vai ser menor do que qualquer número positivo. Então, se eu tiver um resultado negativo, eu nem preciso comparar. E aí a gente precisa lembrar da regra dos sinais para poder concluir essa questão. Toda vez que eu multiplico números positivos, o resultado é positivo. Toda vez que eu multiplico números negativos, o resultado também é positivo. Porque na multiplicação e na divisão, sinais iguais, resultado vai ser sempre positivo. Beleza? Agora, se eu quero ter um resultado negativo, eu vou precisar ter os sinais dos números a serem multiplicados diferentes. Ó, mais e menos ou menos e mais. Beleza? O resultado vai ser negativo. Então, repara, para que isso aqui seja o menor número possível, eu vou precisar pegar um número positivo e um número negativo. E aí, multiplicando os números, você precisa lembrar, como é que eu consigo o maior resultado possível numa multiplicação? Quando eu pego os maiores números possíveis para serem multiplicados, né? Por exemplo, 2 vezes 3 sempre vai ser menor do que 4 vezes 7. Por quê? Eu peguei números maiores que os dali. Então, eu preciso buscar aqui, sem considerar o sinal, os 2 maiores números, tá? E eu estou pegando um positivo e um negativo. Então, eu vou lá fazer o seguinte, eu vou pegar o menor negativo possível, que é o -2, e o maior positivo possível, que é o 5,6. Então, eu pego 5,6 e multiplico por
menos 2. Robson, por que tu não faz o contrário? Pega o menor negativo possível, que seria... Opa, perdão. Eu peguei o menor negativo possível. Por que tem que ser o menor negativo possível? Porque ele está mais afastado da origem. Eu falei maior porque eu não preciso olhar para o sinal na hora de encontrar o resultado da multiplicação, tá? Me perdoa essa confusão que eu acabei cometendo aí na hora de falar, tá? Então aqui, para achar o menor resultado possível, você vai pegar o menor número negativo possível, que é o menos 2, e o maior número positivo possível, que é o 5,6. Multiplicando isso, a regra dos sinais vai me dar um resultado negativo, e o maior possível. Você não precisa ficar fazendo todas as contas, é só fazer essa. Então eu vou multiplicar, ó. Menos vezes mais, menos. Agora eu faço 2 vezes 5,6. A regra é, esquece a vírgula e multiplica os números. 2 vezes 56 dá 112. No final, você conta a quantidade de cada decimais, que é uma, e coloca na resposta. Olha lá, 111, menos 11,2. Tá tranquilo? Agora, repara, esse é o resultado, mas eu não tenho nenhuma alternativa com esse resultado. Por quê? Porque isso daqui eu posso transformar em fração. Muita gente, depois de encontrar isso, ficou desesperado, achando que tinha usado o raciocínio errado. E não estava. Estava certo. Tem gente que tem medo quando a prova é de múltipla escolha. Porque não aparece a sua alternativa, você acha que você pensou errado, mas não pensou. Ó, menos 11,2 eu consigo transformar em fração dessa maneira, ó. 112 em cima, negativo, e o 10 embaixo. Lembra? Uma casa decimal equivale ao 10 embaixo. Se tivesse duas, equivalia ao 100. E agora eu simplifico em cima e embaixo por 2. E, ó, pasme, 112 dividido por 2, 56. 10 dividido por 2, 5. Olha lá a resposta correta, que está corretamente representada pela alternativa B, menos 56 quintos. Beleza, galera? Então, ó, vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui, finalizando essa live. Agradeço a cada um de vocês que permaneceram firmes até aqui. Cara, é se esforçando que vocês vão conseguir lograr êxito. É treinando bastante por questões anteriores que vocês vão conseguir a tão sonhada aprovação. Lembre-se, eu falo muito isso em todas as lives. Treine da maneira mais difícil possível, que é fazendo questões sempre aumentando o nível. Afinal de contas, treinamento difícil, combate fácil. Quanto mais difícil for o seu treinamento, quanto mais dificuldade você se impor, com certeza vai ser mais fácil quando chegar na hora da prova. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui, ó. Deixei mais uma vez aí na tela as minhas redes sociais, tá? Tô no TikTok, no Instagram e no YouTube. Prof. Robson Rosa é o meu arroba para que vocês possam me seguir e ter alguns conteúdos também de matemática a partir de mim. Tá legal? Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar aqui esse vídeo com o pessoal no canal Mais Aprovação. Tá beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!